Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante. É que a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório apontando que o número de crianças que morreram antes de completar 5 anos de idade teve queda histórica. Isso mesmo, gente. Essa queda histórica foi de uma diminuição de 51% em 2022. E para deixar ainda melhor a notícia, é que a taxa no Brasil ficou maior que a média mundial. Apesar de positivos, há muito o que melhorar. E para falar sobre o assunto, eu recebo a doutora Erlane Ribeiro, pediatra e consultora clínica da Sociedade Brasileira Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Bom dia e bem-vinda ao Brasil Hoje. Bom dia. Doutora, eu queria começar perguntando quais as principais indicações para os casos de mortalidade infantil. Bom, no nosso país, a mortalidade infantil, ela estava muito alta por conta de doenças que podiam ser preveníveis, de doenças infecciosas, que hoje já foram controladas, como a desnutrição, a diarreia, algumas pneumonias. E ela ficou mais concentrada na prematuridade, mas aconteceram avanços e conseguimos melhorar a sobrevida desses bebês prematuros, principalmente com o uso do corticoide na ameaça de parto prematuro pelo pessoal da obstetrícia no pré-natal, o uso do surfactante, que melhora o funcionamento do pulmão, e as novas tecnologias que recebemos no país e estamos fazendo todas as atualizações que acontecem no mundo. Então, graças à neonatologia, a gente conseguiu essa redução da mortalidade. Mas, em relação a outros países do mundo, nós ainda temos o que melhorar. O que seria? Seria a melhoria relacionada às doenças genéticas. Então, existem doenças genéticas que podem ser preveníveis em relação às suas complicações. Por exemplo, a melhoria em relação a processos cirúrgicos para crianças com cardiopatia congênita, com doenças neurológicas como a hidrocefalia, a mielomeningocele. Isso fez com que essas crianças pudessem sobreviver, melhorar a qualidade de vida. Mas ainda temos o que melhorar relacionado ao teste do pezinho. Nós tivemos o teste do pezinho ampliado por lei, mas ainda não está funcionando. Essa ampliação, ela vem nos dar a possibilidade de identificar doença genética em algumas crianças antes que os sintomas apareçam. E aí poder ser tratada e a gente chegar mais perto dessa linha de mortalidade que está tendo em relação aos países do exterior. Então, precisamos diagnosticar antes dos sintomas, porque prevenir é melhor do que remediar. Sai muito mais barato, tanto para a família, tanto para o governo, cuidar de uma criança sem sequelas. A senhora pontuou aí a questão do teste do pezinho. Ele seria o principal auxiliador, o principal aliado para combater a mortalidade? O teste do pezinho, ele é muito a menina dos olhos da gente, porque é a possibilidade da gente estar tratando as pessoas antes dos sintomas. Às vezes, a gente utiliza uma medicina que primeiro você sente alguma coisa, depois vai para o médico. Essa medicina, a gente tende a abandonar e utilizar mais uma medicina preventiva, mais individualizada, mas nem todas as doenças vão estar no teste do pezinho. Então, é necessário uma educação das escolas médicas para que doenças que antes não eram ensinadas, hoje sejam ensinadas na escola, porque existe tratamento e os tratamentos, eles são melhores quando são indicados no início da doença. Doutora, o saneamento básico, ele também seria, assim, um motivo para essa questão da mortalidade infantil? Com certeza.
O saneamento básico, ele está intrinsecamente relacionado com as diarreias. Então, em muitos lugares a gente já conseguiu fazer isso. Mas o Brasil é muito desigual. Então, em algumas regiões, como a região norte, o saneamento básico é a exceção. Mas em muitos lugares do país, o saneamento básico já teve a melhoria. No entanto, a gente não tem muitas crianças no país morrendo de diarreia por causa do soro oral, que criou-se a cultura de, quando a criança tem a diarreia, utilizar o soro oral nos postos de saúde, e ele não tem faltado. A vacinação no Brasil também é muito boa. É um programa de sucesso. Então, comparando com outros países, como por exemplo da África, a nossa mortalidade infantil ela tem sido menor do que nesses países por conta de doenças preveníveis, como as doenças que são preveníveis através da vacina e, por exemplo, como você falou, das diarreias por causa do saneamento, e ainda tem as pneumonias, né? Então, essas causas são causas de país subdesenvolvido. O Brasil ele tem um misto, que a gente já ultrapassou essa fase, já estamos numa fase de procurar as doenças genéticas serem diminuídas as suas mortalidades, porque às vezes a gente tem uma dificuldade no tratamento dessas crianças, a faculdade de medicina e outras não ensinou de forma que as pessoas iriam encontrar doenças genéticas ao longo de sua trajetória, e agora a gente tem que mostrar que todos os profissionais têm pacientes com doença genética. A senhora apontou uma coisa muito importante, que é a questão da vacina. A gente vê, por exemplo, a questão da dengue, que não estão aderindo à vacinação. Então, é importante as crianças se vacinarem, né, doutora? Pois é, depois desse período da pandemia que a gente passou, as pessoas tiveram mudanças de comportamento. Mas educação e saúde é a principal arma que a gente tem para estar aderindo a todas as manobras que a gente faz para poder ter uma população cada vez mais saudável. E qual que é o papel do SUS na redução da mortalidade infantil, doutora? O SUS é primordial. Então, assim, as pessoas falam muito mal do SUS porque elas não têm doenças graves. Mas para doenças que têm um alto custo, tanto de medicação quanto de terapia, os convênios, nenhum deles consegue assistir essa população. Então, é o SUS que tem os melhores médicos, os melhores tratamentos. Óbvio, se você precisar de um hemograma que custa R$ 15, você ficar na fila do SUS é muito chato, você não consegue o atendimento de forma que você gostaria. Mas na hora que você tem uma doença de milhões, como atrofia muscular espinhal, é o SUS que socorre os pacientes, embora eles tenham o seu convênio na mão. Então, o SUS ele é maravilhoso comparado ao sistema de saúde de outros lugares. Infelizmente, o que torna difícil a gente utilizar esse programa é a corrupção que se espalha por todos os locais, incluindo a saúde. A senhora pontuou bem correto. Infelizmente, a corrupção ainda está destruindo muita coisa. Outro ponto que eu queria pontuar com a senhora é a questão da pastoral da criança. A pastoral da criança também contribui muito para esse trabalho, né? Com certeza, toda ajuda é bem-vinda, porque o sistema de saúde público sozinho não consegue fazer tudo. A pastoral, quando ela trabalha educação em saúde, ela está ajudando muito, porque ela não vai ser capaz de trabalhar, de dar para a população as medicações de alto custo. Mas as comunidades que são as ONGs, as empresas privadas e o serviço público juntos é a melhor maneira da gente ajudar a população,
principalmente a população pobre, a adquirir educação e saúde. Ótimo, doutora. E o que nós, sociedade, podemos fazer para contribuir com a redução da mortalidade infantil? Nós, como sociedade, por exemplo, agora que nós estamos tendo muitos casos de dengue, então se preocupar com toda a limpeza, que não é só água parada suja que tem a dengue, mas, por exemplo, uma privada da sua casa que tem muitos banheiros, aquele que você não usa, tem que usar de vez em quando, porque ali pode ter dengue. Atrás da geladeira, que tem uma localização que fica com a água parada. E isso, a dona de casa, que tem um nível socioeconômico melhor, não sabe que tem que trabalhar também. Então, as pessoas que têm condições de leitura, condições de entrar na internet, de abrir livros, elas podem pegar essa educação que elas têm e tentar dividir um pouco o conhecimento com a população mais pobre. Então, isso já vai ajudar muito para o SUS trabalhar essa população em termos de quem deve ir para a emergência, quem deve ir para o posto de saúde, porque é comum a gente encontrar a população ir para a emergência sem necessidade de emergência. Isso faz parte da educação, piora o atendimento da emergência, as pessoas esperam por mais tempo. Então, às vezes, você tem pacientes que de ambulatório a gente pede exames, pede retorno, a população não consegue fazer. Então, toda ajuda é bem-vinda. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora e fica o convite para a senhora voltar no Brasil hoje. Obrigada.